A paz do Senhor Jesus, meus amigos, galera do Face, né? Eu venho gravar esse vídeo porque é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Um assunto a qual não são mais abordado dentro da casa de Deus. Né? Assim que eu casei, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor disse, né, através dos seus vasos na terra, que iria colocar casais na minha vida, mulheres, homens, com os casamentos balançados, com os casamentos destruídos, para me estar pastorando, para me estar aconselhando e para me estar até mesmo ajudando. E para a glória de Deus eu tenho vivido isso. Para a glória do Senhor Jesus, eu tenho vivido esta promessa. E algo que me chamou a atenção nesse decorrer deste tempo foi referente da maneira que os homens cristãos, homens crentes, se comportam dentro do seu lar. Né? Este vídeo vai para casais cristãos, não estou falando de casamento ímpio, estou falando de casamento de crente, né? Algo que me chamou a atenção no decorrer da minha vida, ajudando mulheres, né, com seus casamentos balançados, com seus casamentos destruídos a ponto de se separar. Um ponto que me chamou a atenção foi o comportamento de um homem. E aí o Senhor me levou dentro da palavra, o Senhor me levou dentro da Bíblia e falou comigo, louvado seja Deus, referente às atitudes dos homens cristãos de hoje, né? Um assunto que as igrejas hoje não falam mais, não se pregam mais, referente ao comportamento cristão dentro do seu casamento. Lembramos que Adão e Eva foi o primeiro casal a qual o Senhor criou. Lembramos também que Eva, ela vai comer o fruto proibido através da serpente, ou seja, através de Satanás. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, nessa história, é que aonde estava Adão quando Eva conversava com a serpente? Eu creio que Eva não teve um dia que Eva se levantou ali no Jardim do Éden e decidiu desobedecer a Deus. Porque Satanás, quando ele vem destruir uma relação, um relacionamento, um casamento, ele estuda, ele faz de uma forma a qual ninguém percebe ele agindo. Então eu creio que enquanto Adão estava focado na obra de Deus, enquanto Adão estava se preocupando como que estavam os animais, como que estavam as plantações ali no Jardim do Éden, Eva ficava desperta, Eva ficava sozinha, Eva ficava solitária. Adão já não estava mais se relacionando com Eva. Essa foi a revelação a qual o Espírito Santo de Deus falou comigo, porque muitos homens estão assim. Muitos homens estão fazendo a obra de Deus, estão pregando, subindo um monte, estão indo para a vigília, enquanto as suas esposas se encontram dispersas, encontram em casa, sozinha, não tem mais o diálogo, não tem mais a conversa, não tem mais a atenção. E esses homens cristãos acham que estão fazendo o correto, acham que estão fazendo a obra de Deus, mas algo o Senhor falou comigo, que o evangelho, o ministério começa dentro do nosso lar. E isso é Bíblia, porque a palavra de Deus fala que não tem como homem liderar uma igreja se ele não lidera a sua própria casa. Então, neste momento, Adão, ele perdeu um pouco o contato com Eva. Eva vai conversar com a serpente vai convencer Eva a desobedecer a palavra de Deus. E depois Adão ainda vai agradar a Deus dizendo que a Deus, essa foi a esposa que você me deu. Quando o Senhor prepara um casamento, quando o Senhor ele confirma a união de um casal, a parte dele ele já fez. Se o casamento já não está indo conforme a palavra manda, já não é culpa de Deus. Deus ele olhou para o homem, viu que o homem precisava de uma companheira, então Deus ele tirou a Eva da costela de Adão para Adão não ficar só. Por quê? Porque Deus
Ele não se agrada que o homem ou que a mulher fica só. Mas, porém, um certo momento do relacionamento de Adão e Eva já não estava indo bem, já não tinha mais o diálogo. Algo interessante que eu venho falar para os casais cristãos: o diálogo é fundamental num relacionamento. Sem diálogo não tem casamento. Sem entender o companheiro ou a companheira não tem casamento. E quando eu olho referente a entender mulher ou homem, eu venho olhar para Eucana. Eucana era um marido que não sabia o que acontecia dentro da sua própria casa. Porque Penina irritava Ana, mas Ana, por ser a sua primeira esposa, Ana não usava isso contra Penina. Mas Eucana, por ser o homem da casa, sacerdote da casa, ele não sabia que Penina irritava Ana. O que acontece, muitos homens dentro do evangelho não sabem o que acontece dentro da sua própria casa. A mulher, ela está se destacando no evangelho. A mulher tem crescido, tem aparecido no evangelho. Hoje eu olho para alguns ministérios e eu vejo que são mulheres que estão pastorando, são mulheres que estão cuidando da obra de Deus. Por quê? Porque os homens estão perdendo a autoridade, a sensibilidade da obra do Senhor. Então Eucana, o marido de Ana, não sabe o que acontecia dentro da sua própria casa. Não sabia o sentimento de Ana, não sabia o que Ana sentia, não sabia o que Ana pensava. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Por quê? Porque a mulher tem um sentimento, a mulher tem um psicológico sensível. A mulher, ela vai sentir o que dizem, o que demonstra. O homem não. Você pode olhar para a palavra do Senhor e você pode ver que outro casamento que eu vejo que não tem a presença de Deus, outro casamento que eu vejo que não está estruturado na presença do Senhor dentro da palavra, é Noemi e Abimeleque. A Noemi se depara em uma situação a qual a cidade que ela mora vai passar por um momento difícil. Noemi, por si só, vai tomar uma decisão, vai pegar os seus filhos, suas noras e o seu esposo e vai sair da cidade. Noemi não conversa com seu esposo, Noemi não conversa com a sua família para querer saber qual é a opinião deles. Ela toma a decisão de si só. Quando um casamento já não está mais os dois tendo diálogos para resolver problemas, ainda que eles sejam grandes ou pequenos, um só resolve. Eu vejo mães tomando conta dos seus filhos, educando e ensinando o caminho que os filhos devem andar sozinha, sem o esposo, sem o pai. O gás acaba, quem tem que resolver é a mulher, já não é mais o homem, porque o homem, ele acha que só porque trabalha fora já é o suficiente. O homem, quando chega do seu serviço, antes de dormir, não pergunta mais para sua esposa como foi o seu dia, o que aconteceu, quer conversar, quer desabafar. E eu vejo os casamentos da Bíblia dizendo isso. Mas também eu olho e vejo um exemplo de homem. Eu vejo um exemplo de homem formado na presença de Deus, homem que tem contato com Deus. Eu não estou fazendo esse vídeo para detonar os homens cristãos, não. Eu estou dizendo, meus irmãos, que o ministério hoje estão se acabando. As mulheres estão se destacando porque não tem mais homens sacerdotes, homens com autoridade de Deus para governar a sua própria casa e nem governar a igreja do Senhor. Porque eu vejo mulheres sozinhas nas obras, homens, mulheres casadas com seus maridos prostrados, com seus maridos dentro de casa, com seus maridos desviados. Por quê? Porque não aguentaram a peleja, não aguentaram a pressão. Mas por que não aguentou? Porque não está entrando na palavra do Senhor, não está vivendo a palavra de Deus. Mas eu olho para Abraão, eu vejo Abraão, um homem levantado pelo próprio Deus, um homem que tem contato com Deus, um homem que governa a sua casa da maneira que tem que governar. Por quê? Porque Deus vai falar para Abraão: Abraão,
pegue o seu filho Isaque e dê para mim, me ofereça como sacrifício. Deus em nenhum momento se preocupa em reconfirmar essa revelação para Sara. Por quê? Porque Deus entende que o homem é o cabeça da casa. Deus entende que o homem é o homem que governa, é o homem que dá a última palavra dentro do seu lar. Então Deus não vai se preocupar em confirmar nada para Sara, porque se Deus confirmasse alguma coisa para Sara referente a esse sacrifício de Isaque, Sara iria impedir, porque qual que é a mãe que vai confirmar, qual é a mãe que vai aceitar o seu marido, levar o seu filho único para o sacrifício? Sabe o que é isso? É casamento que não tem concordância, é casamento que não tem a mesma visão. Deus sabia que Sara não tinha a mesma visão que Abraão. Deus sabia que Sara não tinha a mesma fiação que Abraão tinha com Deus. O que está acontecendo hoje nos casamentos são duas pessoas que se tornam uma carne só, mas não têm a mesma visão, não tem a mesma essência, não tem o mesmo particular com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu precisava gravar esse vídeo porque eu tenho se deparado com situações difíceis. Outro casamento outro casamento dentro da Bíblia, um outro relacionamento dentro da Bíblia que eu vejo hoje, a falta de confiança. Deus, ele envia um anjo para Maria e fala: Maria, você vai engravidar do Espírito Santo de Deus, você vai gerar um filho e esse filho vai ser o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Maria vai falar para José, o seu noivo, o seu preparado, o seu futuro marido. José olha para Maria e fala: não acredito. Sabe o que é isso? A falta de confiança nos casamentos, a falta de acreditar no ministério um do outro. Deus, ele teve que enviar Gabriel a José para falar: José, se case com Maria, ela não adulterou, ela não te traiu, ela não se prostituiu, ela continua sendo pura, porque o que está dentro dela é o filho do Deus vivo. Deus teve que olhar e para José e para dizer: olha, se case. Falta do quê? Falta de confiança nos casamentos. Outro relacionamento, outro casamento, falta de autoridade do homem. Ló vai virar para sua esposa e vai dizer: é melhor a gente seguir Abraão, é melhor nós seguirmos Sara, porque essa cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas a esposa de Ló olha para ele e fala: eu não vou. Ló sem nenhuma autoridade, Ló sem nenhuma autoridade da parte de Deus vai ouvir a sua esposa. Ou seja, por que as esposas estão se levantando dentro das suas próprias casas? Eu sou mulher missionária, mas eu ainda acredito, eu tenho ainda dentro de mim que cada um tem que ficar na vocação a qual Deus chamou. Porque se eu tenho um esposo, se eu tenho um sacerdote dentro da minha própria casa, ele tem que ser marido, pai, sacerdote, homem de casa e principalmente pastor. Muitos homens estão pastorando fora, aconselhando fora, se preocupando muito com a obra de Deus e deixando sua casa destruturada, o teu casamento destruturado. O que estão acontecendo? Mulheres estão procurando desabafar com quem não é para desabafar. Mulheres estão procurando se aconchegar, ficar perto, pedir conselhos de quem não é para pedir. Por quê? Porque os homens estão pastorando fora, esposos estão pastorando fora, mas não tem a paciência, não tem autoridade, não tem palavras de pastorar sua própria casa, de pastorar sua própria esposa. Mas dentro deste meio, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus, eu olho também para outro casamento e vejo homens sem autoridade, mas porém, eu vejo um homem que tem autoridade, mas a sua esposa, ela viola essa autoridade, ela quebra essa autoridade. Mardoqueu,
E a sua esposa, Mardoqueu pede para sua esposa, a rainha, se apresentar numa festa. A rainha nega, mas para ele não perder a autoridade, ele pune. Hoje tem muitos homens que estão pregando conserto na presença do Senhor, estão pregando palavra dentro da casa de Deus, está consertando a casa dos outros, consertando a igreja do Senhor, mas a sua casa está desconcertada. Antes de você repreender a igreja de Deus, repreenda a sua própria casa, vê se a sua casa está estruturada para você venha pregar a palavra de conserto na casa do Senhor. Porque eu olho para dentro da igreja de Deus, eu olho para os sacerdotes, eu olho para os pastores, presbíteros, ou seja, enfim, eu olho para os homens crentes, homens de Deus, eu olho para eles e eu vejo que estão perdendo a autoridade. Suas esposas estão saindo, estão indo para a casa do Senhor, se vestindo de uma maneira vulgar, até mesmo fazendo os outros irmãos pecar dentro da casa de Deus. E eu não vejo o homem com nenhuma autoridade de repreender, não vejo o homem nenhum com nenhuma autoridade de dizer, olha, não é esta maneira que deve ir à casa do Senhor. Eu vejo o homem subindo em púlpitos, pregando a palavra do Senhor, consertando a igreja de Deus, mas quando eu olho para suas esposas, estão como Jezabéis, estão como prostitutas, se mostrando o corpo, sensualizando dentro da igreja, estão fazendo os outros irmãos pecar. Mas que coisa é essa? Como que você prega o conserto dentro da igreja e a sua própria esposa sai despregando tudo aquilo que você prega? A palavra do Senhor, ela diz, antes da gente pregar algo, temos que se examinar, temos que viver, temos que ver que temos condições de pregar aquilo a qual a palavra de Deus manda a gente pregar. Mas nesse meio, dentro da palavra do Senhor, eu vejo um exemplo de marido. Eu vejo um exemplo de relacionamento, eu vejo um exemplo de sacerdote, eu vejo um exemplo, aleluia, de casamento. Zacarias vai olhar para sua esposa Isabel. Isabel era uma mulher que também não poderia ter filhos, como Ana. Isabel era também avançada de idade como Ana. Isabel não poderia ter filhos, mas Zacarias, um homem de Deus, sacerdote de Deus, um homem com estrutura, um homem com palavra, um homem com autoridade, um homem com sensibilidade. Eu creio, a Bíblia não diz isso, mas a revelação do Espírito Santo me revelou, falou comigo, que Zacarias vai olhar para sua esposa Isabel e vai se compadecer, vai ter misericórdia, vai ter compaixão, vai ter sensibilidade, vai ter sentimento e vai sentir o que Isabel sentia, porque uma mulher que não tem fruto, uma mulher que não tem filhos, ela é considerada como uma mulher amaldiçoada, porque a mulher que se casa, o sonho é de ter filhos, o sonho é de gerar frutos. Então Zacarias vai olhar para Isabel e vai dizer, olha, creio que ele vai dizer dessa maneira, o seu sentimento é o meu sentimento, a tua dor é a minha dor, aquilo que te aflige me aflige também, a tua angústia é a minha angústia. Eu creio que ele vai olhar para Isabel e vai dizer, Isabel, não se preocupa, porque hoje eu vou ter um encontro com o nosso Deus. Eu creio, Isabel, que hoje eu vou ser convidado pelo próprio Deus para entrar naquele templo, e a tua causa, Isabel, é a minha causa. A tua vitória, Isabel, é a minha vitória. Sabe por quê, Isabel? Porque nós somos uma carne só. A Bíblia não diz isso, mas o Espírito Santo me revelou. Então eu creio que Deus não escolheu Zacarias naquele dia para entrar no templo, não porque Zacarias ele era o melhor, mas porque Zacarias, antes de entrar no templo, ele perguntou para a sua esposa, ele conversou com a sua esposa, quantos estão tomando santa ceia, quantos estão tocando no corpo e no sangue de Cristo, mas não estão conversando com as suas esposas, não estão conversando com os seus maridos. Quantos estão indo tomar santa ceia no culto de domingo, mas não senta dentro da tua casa e pergunta, olha, o que eu fiz com você? Eu falei alguma coisa que te machucou? Eu falei alguma coisa que você não se agradou? Se eu falei, me perdoa. Não estão tendo mais a sensibilidade, não estão tendo mais o companheirismo. E o que eu quero dizer com esse vídeo
Irmãos, casados, crentes, cristãos, os nossos ministérios vão sempre ser dentro do nosso lar. Não tem como nós termos um ministério abençoado lá fora se não tivermos um casamento estruturado na presença de Deus. Não tem como nós pastorar ovelhas, aconselhar ovelhas, se nós não se preocupamos com o que está acontecendo dentro do nosso lar. Vamos aprender como Zacarias, vamos aprender com ele, homem de Deus, sacerdote do Senhor. Eu venho dizer também para as mulheres, não é só para os homens. Mulheres, vocês que têm maridos que prega, que ministra, acompanha o ministério do seu esposo. Se o seu esposo prega e você não prega, prepare um louvor, se prepare antes de estar indo para a casa do Senhor. Se prepare um louvor. O esposo prega, você louva, você adora. Acompanhe o ministério dos seus esposos, porque a palavra de Deus diz que não tem como dois andar juntos se não tiver concordância. Não tem como o trigo andar com o joio. Tem que estar na mesma concordância, na mesma fiação. As mulheres também estão em falta, sabe por quê? Porque as mulheres não estão acompanhando seus esposos. As mulheres não estão fazendo questão de se buscar de Deus, não estão fazendo questão de manter a mesma espiritualidade dos seus esposos. Está achando que só porque o esposo faz a obra fora, o fruto que ele dá lá fora vai ser dividido com você? Não vai ser dividido. A salvação é individual. A árvore, ela tem que dar a cada um o seu fruto. Então você, esposa, que tem homens que fazem a obra do Senhor, acompanhe eles. Para de ser Marta, para de se preocupar com os afazeres de casa. Comece a acompanhar os seus esposos espiritualmente, porque o adversário não está brincando. O adversário não está brincando de destruir casamento, não. O adversário, ele não está brincando de destruir ministério. Por quê? Porque a primeira coisa que ele quer fazer com a minha e com a tua vida é parar o nosso chamado, é parar o nosso ministério. E eu provo isso para você dentro da palavra do Senhor. Por que Satanás, ele vai ali induzir Davi a se deitar com uma mulher do teu servo? Por quê? Porque um adultério, ele acaba o ministério. Um adultério, ele acaba uma posição. Uma vez que você adulterou, pode ter perdão de Deus, pode alcançar a salvação, porque Davi, ele teve perdão do Senhor. Davi, ele alcançou a salvação de Deus, mas o ministério de Davi, o reinado de Davi foi destruído. Então Satanás, antes de entrar numa igreja do Senhor para destruir, ele primeiro quer destruir pastor, pastora, missionário. Ele quer destruir casamento. Se o Senhor te fez uma promessa que você ia pastorar, vigie com seu casamento, vigie com a sua família, porque o que o adversário quer fazer hoje é destruir a família, porque se não tem família, não tem ministério. Hoje em dia, muitos homens estão sendo pastor. Eu sou pastor, mas cadê o rebanho? Sabe por que pastores são ungidos, cabeça ungida, o óleo derrama na sua cabeça, mas eles são pastores sem ovelhas? Porque o Senhor não vai colocar rebanho na mão de pastor que não tem casamento e família estruturada. Porque se não estrutura a sua própria família, não tem como estruturar o seu casamento. Irmãos, eu não estou vindo aqui dando lição de moral nenhum. Você pode até mesmo assistir esse vídeo e dizer, mas será que o casamento dela está estruturado? Será que o casamento dela está na palavra do Senhor? Irmãos, como missionária, mulher levantada pelo Senhor, eu tenho as minhas falhas, o meu esposo tem as falhas dele. O meu casamento, ele não é um conto de fada, mas eu luto a cada dia para permanecer na palavra do Senhor. Não existe casamento em conto de fada, mas existe a palavra de Deus, e isso sim vai nos levar à vida eterna, a uma vida estruturada, um casamento estruturado, um ministério estruturado. Irmãos, eu peço que vocês observe o casamento, examine o casamento, conversa com as suas esposas, conversa com os seus esposos, eduque os seus filhos, conversa com seus filhos, toma mais conta do casamento da sua família, porque eu creio que assim o Senhor te dará a vitória. E a paz do Senhor Jesus para todos.
e fique com Deus.